radicais semelhantes. Os radicais são semelhantes quando eles apresentam o mesmo índice e o mesmo radicando. Então, aqui nós temos alguns exemplos. 3 raiz quadrada de 7 e 5 raiz quadrada de 7. Então, os dois aqui são raízes quadradas do radicando 7. 3 raiz quadrada de 3 e 3 raiz quadrada de 4. Eles não são semelhantes. Os dois são raízes quadradas, mas o radicando aqui é 3 e o radicando aqui é 4. Então, não são radicais semelhantes. Raiz cúbica de 4 e raiz quarta de 4 também não são semelhantes. O radicando é o mesmo, mas os índices são diferentes. Então, para os radicais serem semelhantes, eles precisam ter os índices iguais e os radicandos iguais. Vamos a algumas operações envolvendo radicais. Adição e subtração. Para você somar ou subtrair, você precisa de radicais semelhantes, ou seja, o mesmo índice e o mesmo radicando. O que a gente vai fazer? O que está fora do radical, você vai somar ou subtrair e vai repetir o radical semelhante. Vamos aos exemplos aqui. Então, eu tenho aqui 3 raiz quadrada de 7 mais 5 raiz quadrada de 7. Então, eu vou somar 3 mais 5. E como raiz quadrada de 7 são radicais semelhantes, eu repito ele aqui. 3 mais 5 é 8, raiz quadrada de 7. Ok? Agora aqui, raiz quadrada de 80 menos raiz quadrada de 45. As duas raízes não são raízes exatas, não são radicais semelhantes, mas tem como verificar se eu posso escrever isso de outra maneira. Como eu faço isso, professor Elvira, fatorando. Vou fatorar o 80, que dá por 2, que dá 40, que dá por 2, que dá 20, por 2, que dá 10, por 2, que dá 5, por 5, que dá 1. Aquele processo que eu fiz no slide anterior, eu vou fazer aqui de uma forma mais rápida, tá bom? Então, ó, montei grupinhos de 2 em 2, porque a raiz quadrada, o índice é 2, então os grupinhos são de 2 em 2. Raiz quadrada de 2 ao quadrado, corta a corta, então meu resultado é 2. Ó, já estou indo direto. Raiz quadrada de 2 ao quadrado, corta a corta, também dá 2. E aqui eu mantenho dentro da raiz. Raiz quadrada de 5, porque eu não cortei. 2 vezes 2 são 4. Raiz quadrada de 5. Eu fiz o mesmo processo do slide anterior, só que eu fiz isso mentalmente, ok? Menos, porque eu não tenho muito espaço aqui. Vou apagar essa fatoração para fazer a próxima. Não tem muito espaço, eu tenho que apagar. Então, 45. 45 dá por 3, que dá 15. Que dá por 3, que dá 5. Que dá por 5, que dá 1. A raiz quadrada forma grupinhos de 2 em 2. Vou fazer o cálculo mentalmente. Raiz quadrada de 3 ao quadrado é 3. Corto, dá 3. E aqui não tem como cortar, é raiz quadrada de 5. Então, aqui eu tenho 3 raiz quadrada de 5. Olha, consegui o que eu queria. Índices iguais, radicandos iguais, então são radicais semelhantes. Então, eu vou subtrair o que está fora do radical. 4 menos 3, raiz quadrada de 5. 4 menos 3 é 1. 1 raiz quadrada de 5 é o próprio raiz quadrada de 5. Então, é só isso. Vou apagar aqui a fatoração e vou colocar do ladinho, que eu acho que fica mais organizado. Então, aqui é igual a 1 raiz quadrada de 5, que é o próprio raiz quadrada de 5, que é 1 vezes raiz quadrada de 5. Então, 1 vezes qualquer número é o próprio número, ok? Vamos agora à operação da multiplicação. No primeiro caso, nós temos as multiplicações com os radicais de índice iguais. Muito fácil. Você repete o radical e o índice, raiz cúbica, e multiplica os radicandos. 4 vezes 7. 4 vezes 7 é 28, então raiz cúbica de 28.
Nesse daqui é a mesma coisa, os índices são iguais. Então, você repete o radical com o índice, raiz quinta, e multiplica o radicando. 3/4 vezes 5/6, numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. Raiz quinta, 3 vezes 5, 15, e 4 vezes 6, 24. Dá para simplificar a fração. Vou simplificar dividindo em cima e embaixo por 3. Então, vai dar raiz quinta. 15 dividido por 3 dá 5. E 24 dividido por 3 dá 8. Ok? Simplificando a fração 15 e 24 avos, dividindo em cima e embaixo por 3. Agora, se os radicais têm índices diferentes, então fica um pouquinho mais complicado, mas preste atenção aqui. Eu preciso transformá-los em um mesmo índice. Então, o que eu faço? Eu tenho aqui raiz quadrada de 5 vezes raiz cúbica de 2. Então, esse 3 aqui, eu vou colocar aqui em cima e vou multiplicar tanto o índice quanto o expoente por 3. Então, vai ficar raiz 3 vezes 2. Aqui tem um 2 que não aparece, mas eu sei que ele existe. 3 vezes 2, 6. 5 é a base. Aqui o expoente é 1. 3 vezes 1, 3. Então, raiz sexta de 5 ao cubo. Então, o índice do segundo fator, ele vai multiplicar tanto pelo índice quanto pelo expoente do primeiro fator. Então, aqui é a raiz quadrada. Então, 3 vezes 2, 6. Aqui é 5 a primeira potência. 3 vezes 1, 3. Vezes. Se o primeiro fator eu multipliquei pelo índice do segundo, eu vou fazer o que agora? O segundo eu vou multiplicar pelo índice do primeiro. Então, vou botar aqui o 2 aqui. Vou multiplicar tanto o índice quanto o expoente. Então, vou ter raiz 2 vezes 3, 6. Olha aqui, ó, os índices iguais. De 2. 2 a primeira potência, 2 vezes 1, 2. Só tem que calcular essa potência primeiro, né, professora? Vamos lá. Raiz sexta. 5 ao cubo é 125. 5 vezes 5 é 25. 25 vezes 5 é 125. Vezes raiz sexta de 2 ao quadrado, que é igual a 4. Muito bem. Então, agora é só multiplicar, tá? Eu posso botar numa raiz só ou multiplicar já direto. Eu vou botar numa raiz só, tá? Para ficar bem parecido aqui. Raiz sexta, mas poderia ir direto, tá bom? 125 vezes 4, que é igual a raiz sexta de 500. 4 vezes 5, 20, vai 2. 4 vezes 2, 8, 9, 10, vai 1. 4 vezes 1, 4 com 1, 5. 500, ok? Na divisão, a gente vai usar o mesmo processo que a gente usou na multiplicação. Então, aqui eu tenho a divisão com radicais de índices iguais. Então, eu vou dividir. Pegar raiz quadradona de 135 dividido por 15. Toda fração é uma divisão. 135 dividido por 15, raiz quadrada de 9. E raiz quadrada de 9 é 3, porque 3 ao quadrado, 3 vezes 3 é 9. Agora, se os índices são diferentes, é aquele mesmo processo que a gente fez anteriormente. Então, aqui é quadrado, né? Raiz quadrada de 3. Então, eu vou botar aqui o 2 em cima, tá? Posso até fazer aqui no cantinho feliz, para vocês entenderem o que eu vou fazer. Então, ó, cantinho feliz, raiz cúbica de 5 dividido por raiz quadrada de 3. O índice aqui é 2, então eu vou pegar esse 2, vou colocar aqui. E vou multiplicar tanto o índice quanto o expoente por 2. Então, eu terei raiz 2 vezes 3, 6. 5 a primeira elevado ao quadrado vai ficar 5 ao quadrado. Sobre toda a fração é uma divisão. Aqui é 2
e aqui é o 3. Então, o índice aqui do primeiro vai aqui para cima para multiplicar pelo índice e pelo expoente. 3, Elvira. Preste atenção, tá? Tem muita atenção, gente. Isso. Então, esse índice aqui vem para cá, multiplicar tanto pelo expoente quanto tanto pelo índice quanto pelo expoente. Então, 3 vezes 2, o índice não aparece, mas eu sei que ele existe, dá 6. Então, raiz sexta de 3 ao cubo, porque o expoente aqui é 1, 1 vezes 3 é o próprio 3, ok? Então, eu fiz aqui no rascunho só para a gente poder visualizar melhor, mas eu já vou apagar, ok? Vamos lá, conseguir os índices iguais, vou resolver a potência e já vou colocar num radical só. Então, raiz sexta, 5 ao quadrado é 25, e 3 ao cubo são 27, 3 vezes 3, 9, 9 vezes 3, 27. Não dá para simplificar, para por aqui. Potenciação. Então, aqui, o expoente que está fora do parênteses, ele serve para o radicando. Então, se eu tenho raiz cúbica de 5 entre parênteses elevado ao quadrado, eu tenho raiz cúbica de 5 ao quadrado, 2 vezes 1, o expoente aqui é 1, 2 vezes 1, 2. Tá? Se eu tivesse um outro expoente aqui, professor, o que eu faria? Eu iria multiplicar, tá bom? Então, vamos lá. 2 à quinta é igual a 25, então raiz cúbica de 25, que é a mesma coisa. O expoente aqui é 1, não aparece, mas eu sei que ele existe. Se fosse um outro expoente, eu teria que multiplicar esse expoente de fora pelos expoentes de dentro. Mas como o expoente é 1, então é só carregar ele lá para dentro. Raiz cúbica de 2 à quarta de 3 à quarta. O expoente é tanto do numerador quanto do denominador. Raiz cúbica, 2 à quarta. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 2 à quarta potência. 3 à quarta potência. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, 81. Ok? Perfeito. Radiciação. Então, eu tenho raiz de M e o radicando A. Então, se eu tenho uma raiz dentro de outra raiz, eu repito o radical e o radical é o símbolo, radicando esse número A, né? Está dentro do símbolo do radical. E vou multiplicar esses índices, M vezes N ou N vezes M, tanto faz. Vamos lá aqui o exemplo. Aqui eu tenho raiz quinta, raiz quadrada e raiz cúbica de 0,7. Então, na verdade, eu tenho uma raiz, eu vou multiplicar, tá? 0,7, eu vou multiplicar aqui no cantinho feliz. Raiz quinta vezes raiz quadrada, o índice é 2, não aparece, mas eu sei que ele existe, e raiz cúbica. Então, eu vou multiplicar os índices. 5 vezes 2, 10. 10 vezes 3, 30. Ok? Então, é isso que a gente faz. Um grande beijo da professora Elvira e até a nossa próxima aula. Tchau!